Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do nosso querido mestre Johnny De Carlo. O poema sorteado dessa semana é o de número 85, Canoa no Juncal. Seja paciente com o leme. A canoa no juncal não pode se movimentar livremente. A mensagem recomenda que o consulente corrija o rumo, a fim de evitar entrar em confrontos. Para isto, é fundamental manter o controle emocional para poder desviar dos obstáculos sem perder a calma. Ao longo da nossa jornada, nem sempre temos o caminho livre para fazer o que queremos. Haverá momentos que encontraremos barreiras e dificuldades, que temos de sabiamente contornar para atingir o nosso objetivo. Não devemos perder tempo e energia por causa de um incidente natural, e sim contornar o bloqueio e seguir normalmente o nosso curso. O mestre Mikao Usui certamente selecionou este poema a fim de alertar que nem todos os problemas de saúde e de disfunções com que nos deparamos são plenamente solucionáveis. Muitas vezes, o restabelecimento da saúde não ocorre. Isso pode ser devido a fatores kármicos ou também pelo fato de os receptores terem outras reais necessidades no momento, mesmo sem ter a consciência das mesmas. Em muitos casos, são obstáculos para o Reiki a falta de suporte médico, as dietas adequadas, exercícios físicos, repouso reparador e, o que é mais importante, a falta de pensamentos, atitudes e emoções positivas. Reflita sobre as palavras de Lao Tse. O rio atinge seu objetivo porque aprendeu a contornar os obstáculos. Essa mensagem ela traz um primeiro momento onde ela fala da importância de manter a calma quando nos deparamos com alguma situação difícil. Normalmente nós temos os nossos objetivos e caminhamos rumos a esses objetivos, mas no meio do caminho encontramos obstáculos, de vários tipos de obstáculos. Mas se a gente manter a calma, a tranquilidade, vamos ter muito mais condições de passar por esses obstáculos, seja desfiando, seja enfrentando, mas vamos ter mais condições. Às vezes nos deparamos frente a um obstáculo e perdemos energia querendo mudar o que não está no nosso alcance. Então, nesse caso, o ideal é manter a tranquilidade, tentar entender a situação e às vezes esperar o momento certo, né? Onde você vai conseguir continuar, como que eu faço para desviar, como eu não vou perder o rumo do meu curso, né? Como ele disse aqui, o rio atinge seu objetivo porque aprendeu a contornar obstáculos. Então, nós precisamos ao longo da nossa vida aprender a contornar os obstáculos e não gastar energia com as coisas que não estão no nosso alcance. Então a situação é essa. Como é que eu vou encarar essa situação? Qual o caminho que eu vou escolher para chegar no meu objetivo? Aí ele traz para um outro lado, né, uma outra reflexão, onde ele fala que nem todos os problemas de saúde são plenamente solucionáveis. Nesse momento eu queria fazer uma reflexão assim, o que é um problema de saúde? O que é uma doença? Eu gosto muito de uma definição do Eduard Bach, que é o médico que desenvolveu o sistema floral. Ele colocava o seguinte, que a doença nada mais é que a forma que a nossa alma encontrou para nos dizer que estamos desviando do nosso caminho. Então ele acredita que quando saímos do nosso caminho, nós vamos tendo emoções, acumulando emoções que não são legais. Eu estou fugindo quando a gente encontra o nosso caminho, a gente está feliz. Mas se você está fora do seu caminho, parece que está faltando alguma coisa. E essas emoções acabam nos adoecendo. E a doença vem para falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está boa. E isso tem a ver, né, quando você para observar o estudo da metafísica da saúde. Muitas doenças são causadas por emoções negativas que acabamos acumulando por um determinado padrão de
de comportamento, e a gente acaba atraindo esses bloqueios energéticos causados por essas emoções que vão se desenvolvendo as doenças. E muitas doenças não são causadas às vezes por bloqueios energéticos, são doenças karmáticas, que às vezes é a forma que se encontrou para passar, para evoluir, para trazer o aprendizado. Então, nós reikianos, nós acreditamos que o reiki pode curar qualquer coisa através do equilíbrio energético. Mikao Usui, o precursor do reiki, ele colocava o seguinte, que todo o reiki pode tratar qualquer doença, porque ele acreditava que o equilíbrio energético fazia com que o corpo funcionasse plenamente. E a partir do restabelecimento do equilíbrio energético, você tinha um reflexo na saúde do corpo físico. Mas ele dizia que o reiki não poderia curar quando chegasse a hora. Mas que mesmo assim, que continuássemos aplicando o reiki com o objetivo daquela pessoa ter uma passagem, né, uma morte mais tranquila. Então nós percebemos também que às vezes, né, voltando um pouco para a reflexão do Bá, a doença vem te avisar alguma coisa. Então enquanto a gente, né, enquanto o doente não conseguir entender o porquê ele está passando por isso, dificilmente ele vai se abrir para a cura. Então, às vezes, o trabalho do médico ele é prejudicado. Por que Eduardo Bá começou a estudar, ele chegou lá nos sistemas florais? Ele percebia que pessoas com a mesma patologia, sendo tratadas da mesma forma, né, com o mesmo protocolo e tudo mais, umas tinham sucesso, outras não. E aí ele falava o seguinte, que dependendo do tipo da pessoa, das emoções, da forma que ela se relacionava com a doença, fazia diferença no tratamento. Olha aqui que interessante, ele coloca, é obstáculo para o reiki, né? A falta de pensamento, atitudes e emoções positivas. Se a pessoa não mudar as atitudes, não tiver uma atitude positiva perante o enfrentamento daquela doença, dificilmente a gente vai ter sucesso. Eu gosto muito da forma que o professor Sérgio Felipe de Oliveira se refere à doença. Ele fala que a doença, às vezes não é a doença, às vezes a doença é o caminho. A forma que você encara a patologia pode transformar aquela patologia num caminho. Então, às vezes a doença ela é uma solução, ela não é doença. Então, assim, como eu encaro essa patologia, qual é a transformação que isso vai trazer para a minha vida? Então, quando a pessoa está disposta a encarar o porquê exatamente ela está doente, só que às vezes nem sempre a pessoa tem essa consciência e nem sempre a gente consegue despertar a pessoa para isso. Mas isso não pode ser um obstáculo para nós reikianos. Não pode ser um obstáculo para os médicos, não pode ser um obstáculo para as pessoas que colaboram, né, na cura, no tratamento, no apoio às pessoas que passam por alguma dificuldade de doença e tudo mais. Então, assim, o que é importante? O importante é a reflexão, é entender que toda doença ela tem que trazer uma reflexão. E que a doença às vezes parece que é um impedimento, né, da vida, das atividades normais, mas às vezes é uma mudança, ela vem trazer uma mudança de rumo. Ela vem te colocar, na verdade, no rumo. A doença, ela é muito mais, às vezes, um caminho do que uma própria doença, dependendo da forma que a gente encara. Então, é importante a gente parar para pensar nisso. E para as pessoas que colaboram, né, buscando a cura do outro, né, principalmente nós reikianos, nós não podemos desanimar. Temos que entender que o nosso papel está no equilíbrio da energia. E através do reiki, ajudar a pessoa a ter uma clareza maior, uma conscientização maior do momento que ela está vivendo. Então, essa é a nossa parte e é muito importante. Então, a nossa parte, né, como reikianos, é fazer o equilíbrio da energia e trazer esse despertar de consciência. E a nossa parte, enquanto doentes, né, quando temos as nossas dificuldades, é parar e pensar, por que eu estou passando por isso? O que
essa doença, esse momento está querendo me ensinar. E a partir do momento que a pessoa se abre para isso e entende o porquê, é o começo da cura. É o começo de voltar para o caminho como Eduardo de Bar falava. Então a doença ela vem te trazer, às vezes, para o seu rumo. Essa é a reflexão de hoje. Gratidão.